Boa tarde! Como estão todas? Eu espero que muito bem, como todos os dias. Hoje, uma segunda-feira, mais um dia, mais um presente. Você, quando saiu de casa e olhou para o céu, você se sentiu presenteada? Fala a verdade, você lembrou que todos os dias nós recebemos um presente de Deus e Ele prepara com o maior carinho o nosso presente. E no pôr do sol, quando tá aquele céu meio vermelho, meio alaranjado, com tons de rosa, foi Deus que pintou. E a gente agradece por isso. Vamos passar a agradecer. Toda vez que você vê uma pintura no céu, você fala: Pai, obrigada. É o meu presente. Muito obrigada. Hoje nós iremos falar sobre uma mulher que sofreu 18 anos. Por 18 anos ela tinha uma enfermidade, um espírito mau que a deixava enferma. E isso por 18 anos. Se a gente for parar para pensar em nossas vidas, muitas das vezes a nossa vida vai passando e a gente nem se dá conta, e foram 5, 10, 15 e 18 anos. E por quê? Porque muitas das vezes nós aceitamos. Muitas das vezes a gente não tem fé o suficiente, ou talvez força o suficiente para encarar a realidade, para ter fé e dizer: hoje é um basta, chega desse sofrimento. A nossa base bíblica de hoje fica em Lucas 13, 10. E o nosso texto bíblico é: cura de uma enferma no sábado. Jesus a curou no sábado, que naquela época não podia. Podia, Jesus pode tudo, mas para eles, os religiosos da época, não era permitido fazer nada no sábado, e Jesus veio para curar, fazer a obra de Deus no sábado. Então vamos lá ao nosso texto bíblico, eu vou ler para vocês, mas eu gostaria muito, muito que você, na sua casa, lesse tudo, o antes, o depois, o durante, leia tudo, para que você entenda e você possa ter a sua própria interpretação. Cada um tem uma interpretação, elas têm que ser unidas, as interpretações elas têm que estar em união, mas de uma forma ou de outra cada um usa uma palavra que acha coerente para si ou para o momento. Então leia, tá bom? Tenha relacionamento com Deus. Então vamos lá. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Logo que ela se endireitou, ela começou a glorificar a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Jesus disse para ela: mulher, estar livre da sua enfermidade. Foi lá e colocou a mão sobre a cabeça dela e orou. Porém, ela teve que fazer a parte dela, acreditar, se esforçar e endireitar o corpo. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus está pronto, Jesus já fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Se a minha vida precisa mudar em algo, nós temos que fazer a nossa parte. No que eu preciso mudar? Para que eu preciso mudar? Eu tenho certeza de uma coisa: nós temos que fazer a nossa parte. Que eu e você venhamos despertar para que nós venhamos fazer a nossa parte. Porque Jesus fez a parte dele, ele verbalizou, ele falou, ele foi lá e colocou a mão sobre a cabecinha dela, mas ela endireitou o corpo, ela acreditou, ela confiou, ela teve
fé. Hoje temos alguns princípios para anotar, então eu espero que você esteja com o seu caderno do devocional, caneta, lápis, borracha. Eu espero realmente que você esteja com tudo isso. Quanto mais você anota, mais você guarda no seu cognitivo. Então vamos lá. Não ande encurvada. Não ande encurvada. Primeiro princípio. Andar encurvado significa viver sem visão do futuro. Então, observe, uma mulher, como aquela mulher, ela estava encurvada. Uma pessoa encurvada, para onde ela olha? Qual é o foco principal da vida dela? Olhar para baixo. Uma pessoa encurvada que não consegue ter o foco para o futuro. Então, ela só olhava para baixo. E entenda isso como algo espiritual em nossas vidas. Ela era encurvada e só conseguia olhar para baixo. Uma pessoa que só olha para o chão não consegue ter perspectiva de futuro. Trazendo para nossa realidade, que não estamos encurvadas, mas nós espiritualmente andamos com a nossa cabeça baixa. Isso traz uma energia baixa, isso faz com que não consigamos enxergar o que precisamos fazer para o nosso futuro. Então, o primeiro princípio, andar encurvado, significa viver sem visão de futuro. E o que eu vim aqui pedir para você hoje? Você precisa tomar uma decisão, olhar para frente, ter uma noção de como eu quero que seja, como eu quero ser. Porque tudo na nossa vida tem que ter começo, meio e fim. Que processo é esse que você está? Que luta é essa que você está que ainda não passou? O foco é Jesus. Então que nós, espiritualmente falando, não esteja olhando para baixo, porque ali você não vai encontrar nada. Você tem que reviver, você tem que ascender, você tem que ter certeza, coerência, que a sua vida está nas mãos de Deus. E como nós vamos fazer isso? Eu acho que essa palavra nem existe. Desencurvando. Como? Desencurvando. Olhando para o nosso foco, para o nosso objetivo. Que vida eu quero ter? Como eu estou hoje? Eu preciso tomar a decisão de acreditar que hoje Jesus colocou a mão sobre a nossa cabeça, nós desencurvamos para seguir em frente. É isso que nós precisamos fazer. Desencurvar. Eu vou pesquisar depois esta palavra. Que expectativa sua? Aí eu anotei. Porque Deus sempre está nos convidando a viver algo novo. Lembra que eu já falei para vocês que Deus é movimento. Deus, ele não fica parado. Então ele está sempre nos convidando a viver algo novo. Para você viver algo novo, você terá que desapegar do velho. Então, para que nós venhamos viver algo novo, eu tenho que esquecer o velho. Eu tenho que me desapegar do que é velho. Eu tenho que me desapegar do que ficou no passado, para que eu consiga viver algo novo na minha vida. Então, que eu e você, hoje, venha tomar a decisão de estar com a sua coluna ereta, seguindo adiante, olhando para frente. Que nós não venhamos mais olhar para o chão, porque ali você não vai encontrar nada. E o Deus que a gente serve quer que você prossiga para o alto. O alvo. O Deus que a gente serve, ele quer que você erga a sua cabeça e siga adiante. Pega o seu queixinho assim e faz assim, ó. Tem o teste do livro também. Pega uns 3 livros, coloca na sua cabeça e anda pela sua casa. O livro não pode cair. Você não pode abaixar a cabeça por nada. É assim que Jesus quer ver você.
Você precisa aumentar a sua energia. Então que primeiro você venha endireitar o seu corpo, que você coloque os ombros para trás, porque nisso também tem algo que é maravilhoso. Quando você endireita o corpo e coloca os ombros para trás, isso quer dizer que você está em posição de vitória. Eu vou conseguir. Eu sou forte, eu sou corajosa. Não fique na mesmice. Saia da onde você está, movimente-se, faça algo para você, para si, para os seus. Faça isso por você hoje. Hoje é o dia. Segundo princípio, o toque de Jesus restaura nossa dignidade. A palavra diz que quando Jesus a tocou, aquela mulher se ergueu. O toque de Jesus muda tudo em nossas vidas. É o toque de Jesus. Jesus, ele falou, ele verbalizou. E se fosse assim, já estava ótimo, porque com Jesus, ele é o Todo-Poderoso, então do jeito que ele fizer, vai dar certo. Mas além dele verbalizar, dele falar, ele foi lá e colocou a mão sobre a cabeça dela. Então ele a tocou. Que o toque do Senhor venha transformar a sua vida. Que o toque de Jesus venha fazer com que tudo mude na sua mente, nos seus caminhos. Porque depois do toque de Jesus, essa mulher glorificava a Deus, porque o milagre aconteceu. E o que nós precisamos? Do toque de Jesus. Do toque. E o que nós estamos esperando, se nós que servimos a Deus já fomos tocadas por Jesus? Jesus já tocou em você. O que você precisa fazer? Tomar a decisão de endireitar-se, decidir seguir para o alvo. Você já foi tocada, irmã. Você já foi, acredite. Endireite-se, faça o que é certo, porque Jesus já a tocou. Então, Jesus fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É seguir Jesus, é fazer o que é certo, é fazer com que a nossa vida, o que nós queremos para nós, esteja coerente com o que Deus quer para nós. Não se esqueça que Jesus já a tocou. A sua parte é endireitar-se, colocar o ombro para trás, 2 livros na cabeça e seguir para o alvo. Irmã, preste atenção. Jesus já a tocou. Você está nessa vida ainda porque você quer. Porque você está escolhendo todos os dias. Eu não ia falar sobre isso, mas eu lembrei, então eu vou falar brevemente. Eu já falei tantas vezes aqui sobre o poder da mente. Assim como você pensa na sua mente, assim sucederá, diz a palavra de Deus. Como que você se vê no futuro? Como você se vê? Assim você será. Depende de mim e depende de você, porque Jesus já fez a parte dele. Irmã, principalmente nós que já fomos batizadas, o que estamos esperando para tomar posse do que Jesus já fez por nós? Tudo que você pedir para Deus, Deus já te entregou. Você só precisa tomar posse. O que você precisa de paz? Jesus é o príncipe da paz. O que você precisa de amor pelo próximo? Peça. O que você precisa? Sabedoria? Peça. E assim como você acredita, será. O que você precisa? Peça. Não tenha vergonha de pedir. Deus é nosso Pai. Ele está pronto a nos abençoar. Disso eu tenho certeza.
uma coisa que não é um impedimento, mas é algo que ele pede. Me sirva, que eu te darei o que você precisa, mas me sirva. E sabe por que isso? Para nos proteger. Por quê? Porque talvez, se Deus nos dê o que a gente pede, tanto na hora errada, a gente pode estragar tudo. E a gente estraga tudo. Somos seres humanos, somos falhas. E tá tudo bem. Então é na hora certa que Deus faz tudo. Mas a hora certa vai chegar quando você endireitar-se. Tome a decisão hoje. Faça hoje. Não espere mais. Jesus já fez a parte dele. Somos nós que temos que fazer a nossa parte. Eu vou ver se eu consigo ler o versículo que eu li ontem no Instagram. Eu vou ler para deixar aqui para vocês no devocional. Terceiro princípio. O toque de Jesus não elimina a nossa parte. Eu falei isso um pouco agora também. Quando Jesus a tocou, ela se endireitou. Deus não vai fazer tudo para você. Ele vai te capacitar. Jesus vai te capacitar. Mas ele não vai fazer tudo para você. A parte dele, como eu falei, ele já fez. E agora ele vai te capacitar. Para quê? Para que quando ele entregar o que você tanto deseja, você não venha perder. E por que a gente perde? Por falta de sabedoria. Simplesmente por falta de sabedoria. Seja qualquer coisa. Então vamos supor que você é solteira. E aí você quer casar. Mas você está preparada para o casamento, irmã? Porque nós temos que estar preparada. Porque se você já foi casada e você é divorciada, e se você não estiver preparada, você pode perder mais uma vez. Então, Jesus, ele nos convida para que nós venhamos fazer o que é certo e coerente, para que ele possa nos capacitar. A semana passada eu falei muito sobre ser moldável. Nós temos que ser moldável, permitir que Jesus nos molde segundo a sua vontade. Que eu e você venhamos fazer isso, que eu e você venhamos tomar esta decisão de ser moldável, para que Jesus não tenha impedimentos comigo e com você. Toda vez que eu falo algo para vocês aqui, na minha mente fica passando um filme e depois eu falo, isso é para mim. É sempre antes para mim. Tá passando aqui na minha mente, é sempre antes para mim. Então quando eu falo você ou eu e você, é para nós. Para mim, tudo que eu falo aqui serve para mim também. Somos falhas. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em endireitar-se e seguir para o alvo, prosseguir para o alvo. Ai, Sui, é que eu errei tanto. Não importa quantas vezes, irmã, não importa. Continue, faça a sua parte. Jesus já fez a dele. É nós que temos que ter fé. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, que eu já esqueci, mas se eu anotei em vermelho é porque é importante. É por isso que precisamos buscar ao Senhor. É por isso que devemos ter uma vida de comunhão. É por isso que você precisa ler a Bíblia. Mas por que, Sui, eu preciso fazer tudo isso? Porque quando somos tocadas pelo Espírito Santo, quando nós somos tocados pelo Senhor, o Senhor nos dá capacidade para fazer aquilo que antes nós não conseguiríamos fazer na nossa capacidade natural, na força do nosso braço. Então, o que eu e você, a gente não consegue fazer na nossa capacidade, Deus quer nos capacitar para que seja tudo perfeito, agradável para nós. Então, tudo é uma preparação do céu para nós. Não somos capazes, nada podemos, nada fazemos sem Deus. Então, se você já tentou por muitas vezes, na força do braço, nas suas capacidades, encerra.
desiste. Pede para Deus sabedoria, que seja na total capacidade que Deus colocar em você, que Deus depositar em você a semente boa, a semente que vai germinar em você e vai crescer com amor. Quarto princípio. Quem é erguido por Jesus vive para glorificar a Deus. O propósito te levanta. O propósito de Deus te levantará para algo extraordinário. O propósito de Deus te levantará para algo incrível, algo especial. Você precisa acreditar, confiar, depositar a sua fé, não ter capacidade, pedir a capacidade de Deus para que tudo na sua vida seja bom, agradável e perfeito. Para que tudo na sua vida seja como está em Romanos 12:2, bom, agradável e perfeito. Para isso, nós temos que diminuir e Deus crescer dentro de nós todos os dias, dia a dia. Então que eu e você diminua para que Ele cresça, que eu e você diminua para que tenha espaço para o Espírito Santo crescer em nós. Quando que a gente consegue fazer isso? De primeira, através do perdão. Primeiro, eu perdoo verdadeiramente. E eu sei o quanto é difícil. Nada do que eu falo para você aqui é historinhas contadas. Muitas das coisas eu já vivi e ainda vivo. Então eu posso dizer com convicção: primeiro, você perdoa a si e a todos. E depois o processo de transformação começa na sua vida. Não existe servir a Deus sem o perdão, sem o amor. Não existe. Quando a gente perdoa, o maior beneficiado somos nós. Porque parece que o nosso coração expande, a nossa mente expande, parece que a aproximação com Deus é maior, e não é que parece, é a verdade. Nós precisamos diminuir, precisamos dizer: eu não sou nada, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu nada posso, sem o Senhor eu nada consigo. O que eu quero é ter o Espírito Santo dentro de mim, me aquecendo, me direcionando. Que eu e você venhamos decidir fazer o que é certo hoje. Anote os 4 princípios para que você não esqueça. Faça o que é importante hoje. Faça o que é necessário hoje, para que a sua vida seja transformada de fato e de verdade. Não é uma brincadeirinha, não é falas soltas de devocionais, não. Se você parou nesse vídeo aqui, é porque Deus tem algo para te dizer. Ouça, endireite-se, prossiga para o alvo, não perca mais tempo. Faça logo o que Deus pediu para você fazer, para que a sua vida seja transformada. O seu primeiro passo é o perdão. Perdoe. Esta mulher da Bíblia, ela ficou encurvada 18 anos. 18 anos. É muito tempo. Não sabemos por quê, por qual motivo. Mas Jesus, quando a viu, a curou. Mas ela teve que fazer a parte dela. Então que venhamos nós fazer a nossa parte, cada uma de nós, fazer a nossa parte, para que a transformação, o milagre de Jesus venha sobre as nossas vidas. Qual é o principal, na minha opinião, o milagre mais lindo, o que pode acontecer de extraordinário na sua vida? É a sua transformação, é a sua verdadeira mudança, a sua verdadeira transformação, que é de dentro para fora.
Tudo na nossa vida é de dentro para fora. Se você já tomou a decisão de servir a Jesus, o próximo passo é o batismo. E aí começa a transformação de dentro para fora. Mas não é só depois do batismo, isso pode acontecer com você antes também. Mas tome a decisão e a transformação é de dentro para fora. Então, tem um tempo, tem um processo, tem uma jornada. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Tem uma jornada, tem um processo. Decida hoje. A sua postura será outra depois da sua melhor e maior decisão da sua vida. A sua postura será outra. As pessoas passam a te olhar diferente. Você olha para as pessoas de forma diferente. E as pessoas não entendem. É impossível entender o que é espiritual. A sua transformação tem que ser de dentro para fora. Deixa eu ver se eu consigo achar o que eu falei que tinha colocado. Meu Deus, de primeira. Eu abri, só virei, eu achei que ia demorar um pouquinho, não foi. É de Deus, então vamos lá, eu vou ler para vocês o que eu deixei no Instagram. Eu fui em um evento e cada um leu um versículo e esse versículo caiu para mim. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então presta bem atenção. O Senhor te quer por cabeça e não por cauda. Estará por cima e não por baixo. Se você ouvir e entender os mandamentos e cumpri-los na sua vida. Então, se você fizer tudo o que Deus pede para você, se você tiver um coração aquebrantado, se você fizer tudo o que Deus pede para você, você estará por cima e não por baixo. Você estará por cabeça e não por cauda. Você será líder e não liderada. Entendeu? Guarde este versículo para você. Deuteronômio 28, 13 foi o meu versículo, mas leia 28 inteiro, porque o 28, as bênçãos anunciadas no Monte Gerizim, é só bênçãos. Então este evento falava muito sobre isso e aí caiu este versículo para mim e eu achei incrível. Deuteronômio 28, 13, o meu, leia tudo. Fiquem com Deus. Amanhã nos veremos em mais um devocional. E eu espero de verdade que você seja tocada por esta palavra, que o Espírito Santo de Deus a toque e que você decida servi-lo, ouvi-lo e ser direcionada por Deus. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Eu amo todas vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.